Então, assim, mais uma oportunidade que a gente tem de interagir, né, de um com o outro, né, porque quando é um número muito grande de pessoas, fica aquela dificuldade, né, um quer falar, outro quer falar, mas como estamos em pouca quantidade, acho que vai dar para todo mundo interagir, né, falar Matheus, o outro rapaz que eu não sei o nome, né, que está aí, mas também Edinho, pode podemos... chamar de Edinho. Inclusive, Bruna, Edinho. ele trabalhou com a gente no negócio do sopão. No negócio não dá até o sopão. Sei quem é, sei, agora tu me Pronto. lembrou. Depois Edinho liga a Can. Liga a Can, Edinho. Ele tá tímido, eu acho. É Pronto, mas não, vamos lá. é porque eu acabei de chegar em casa. Aí eu tô me arrumando aqui para poder ligar a cam. Tá certo, Edinho, beleza. Sem problemas, né? Pronto, então vamos lá, gente. Antes de começar, né, da gente falar um pouco sobre o Ministério Infantil, né, deixa eu só apresentar para as pessoas que não me conhecem, sou Bruna, né, pá de jarro de Bianca, que está aí, e que vai me ajudar também. E a gente, assim, eu já estou na PIB, eu acho que mais ou menos uns 5 anos, eu acho mais ou menos. Então, desde que eu cheguei na PIB, que eu estou com as crianças, né? E, assim, eu vim de outras igrejas também, não me converti na PIB, me converti em outras igrejas, e nessas outras igrejas a gente também trabalhou com crianças, né? Então, Deus tem, assim, colocado esse trabalho nas mãos da gente, né? Eu creio que Deus, para cada um, dá uma missão e para cada um Deus chama, né? Então, Deus chamou a gente para as crianças, né? E aí eu queria saber, né, de vocês, né? Quem aqui já teve, assim, quem aqui se converteu, né, quando criança? Quem aqui conheceu o evangelho de criança? Eu queria saber de vocês, como é que vocês conheceram o evangelho? Se conheceram de criança ou se conheceram de adultos já? Enfim, não sei. Primeiro, Caleb. Bom, eu também fui criado num lar evangélico, então desde pequenininho eu já estava lá nos cultos infantis. Eu era da... Passei pela igreja Batista de Bibiribe, tive um rápido momento na igreja Universal, ali da Cabugá. Na Cabugá não, ali na Mário Melo ainda, antigo prédio. Depois eu fui para a igreja de Linha do Tiro, Batista de Linha do Tiro. Aí lá na igreja Batista de Linha do Tiro eu fiquei por um tempão e só vim para Parapibe já mais velho mesmo. Mas eu participava lá dos cultos infantis e era engraçado porque era no mesmo horário do culto lá, do culto da noite. Tinha um culto infantil também rolando, né? Então ficavam as crianças lá e o culto dos adultos rolando embaixo, né? Então sempre me traz um momento muito feliz realmente da minha infância, né? As brincadeiras, os cânticos, a interação, o cuidado que as tias tinham com a gente, né? As salinhas, divisões, tudinho, as atividades. Então, eu vejo com muito carinho realmente aquele momento, né? Passa um filme na minha mente, mas todas as vezes é sempre muito feliz, realmente. E eu vejo que fez toda a diferença na minha caminhada. Realmente a palavra do Senhor não muda. Diz assim, quando você ensina realmente a criança no caminho que deve andar, quando a gente fica velho, a gente lembra e diz assim, cara, vale a pena você cuidar, você cuidar. Porque aquela mensagem fica. Os ensinamentos, os filmes. Eu me lembro que já passou o filme O Príncipe do Egito. Nossa, aquele filme fantástico da história de Moisés. Então, e depois faziam as perguntas sobre o filme. Questões simples, até a questão do sangue do cordeiro aspergido, né? Então, são coisas que marcam realmente, são coisas que quando a gente ficar velho e vai estudar o porquê, faz toda a diferença. Verdade, Caleb, verdade. Agora eu queria saber de Mateus, se ele se converteu já grande, de criança. Mateus está por aí? A mesma coisa, eu sempre vivi no meu evangélico desde criança. Agora, eu só vim me converter quando eu... Acho que foi ano passado, eu acho. Ou ano retrasado, eu não lembro. Foi um desses 2 anos que eu me converti mesmo. Aí depois me batizei Certo, nas águas também. certo, Mateus. Mateus é E novo, acho Edinho? que Mateus É, tem uns... Tem quantos anos, Mateus? 15? tenho 15. Tem 15. Ah, tem 15, né? Uhum. Pronto. E Edinho? Não sei se ele... Assim, eu participava da Igreja Batista do Arruda.
quando eu era mais novo, entre 6 a 9 anos. Aí foi o tempo que minha avó faleceu. Aí, criança, você sabe que se não tiver alguém para incentivar, ela não faz. Aí eu passei um tempo sem ir para a Batista do Arruda. Aí eu vim realmente me converter com 18 anos, né? Que foi quando meu tio começou a me chamar para a igreja. Aí, bora, eu voltei para a Igreja Batista do Arruda. Só que teve uma briga lá com o pastor lá, aí eu resolvi sair, chutei o balde. Aí eu só vim reafirmar agora faz uns 6 a 7 anos já, foi quando me batizei. Aí, graças a Deus, saí do mundo, né? E voltei para Cristo. Amém. Assim, eu na. Qual é o nome da igreja? A Igreja Batista da Vitória, aqui em Olinda. Eu era um dos 4 líderes da rede Kids. Eu tinha 2 células infantis. Eu digo a vocês, é muito bom, é muito bom. Tinha criança que me chamava de pai, na frente do próprio pai. Então, eu acho que para mim não tem ministério de louvor. Cadê pata aqui não, né? Tá, não. Não tem ministério pastoral. O ministério infantil, para mim, é o que ainda me faz continuar no evangelho. Fora, Amém. fora a vontade de Deus, lógico, né? Toda vontade humana só. São as crianças. Elas, sem palavras, Eu chega senti até a um chorar. interesse para entrar no Ministério Infantil, viu? Eu também, eu já estava glorificando aqui, dando aleluia, glória! E olha aí. É bom, eu ganho mais filhos, é bom. Oh, Glória ao Senhor! Mais voluntários! Mas vê, gente, que bom, Edinho, saber do seu interesse, né? Não é à toa que você está aqui. A gente estava orando, pedindo a Deus que Deus fizesse com que as pessoas que participassem sejam aquelas que Deus quer falar, né? Então, Deus convoca, né? Deus chama. Então, assim, eu perguntei isso porque como é importante, como foi, né, importante na vida de vocês, essas pessoas que encaminharam vocês de crianças, né? Seja lá a mãe, o avô, o pai, o vizinho, né? Mas Deus usou cada uma delas de uma forma especial para levar, de algum modo, a palavra a vocês. E eu vou contar um pouquinho da história da gente, minha e de Bia, mas assim, a gente também, né, a gente teve a oportunidade de conhecer Jesus de crianças, né, com crianças ainda, e assim, a gente não conheceu Jesus através da família da gente, porque pai e mãe não tinham entendimento de Deus, né, então assim, Deus usou uma vizinha da gente, então vê como é importante, né, a gente estar atento. Então, a vizinha da gente é que vinha aqui em casa, chamava a gente, e a gente ia todos os domingos à igreja. E era muito engraçado, porque a gente não faltava um domingo, gente. Assim, e tem muita gente que duvida, né, da conversão de uma criança, duvida que a criança tenha compromisso com Deus, né, duvida que a criança, de fato, está indo ali para aprender, para adorar. E assim, eu creio que Deus assim marcou um encontro com a gente para a gente primeiro ter esse entendimento e depois a gente entender da missão que a gente tem também de alcançar as crianças. Porque só uma pessoa que foi alcançada de criança é que entende que criança leva Jesus a sério também. Não é verdade? E assim, pastor Jorge até falou também que ele se converteu, né? Deus alcançou também pastor Jorge de criança, né? E tá aí, pastor Jorge, uma bênção de Deus nas nossas vidas, né? Então, Deus, ele usa assim, ele salva assim as crianças e ele tem grandes coisas para fazer nas crianças, né? Através de nós. Então, baseado nisso, né? Tá vindo com 6 anos, Caleb. Glória! A gente se converteu com 9, não foi, Bia? Eu e ela. Então, assim, eu pedi a Caleb para apresentar, vou pedir agora ele para apresentar um pequeno videozinho, vi, Caleb, aquele, não sei se tu vai conseguir compartilhar. Pronto, pode apresentar já.
O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Valeu, Caleb. Obrigada mesmo, viu? Gente, essa passagem aí que Caleb mostrou, né, através desse vídeo, é uma das passagens mais conhecidas, né, na Bíblia, quando a gente vai falar de crianças, né? E, assim, essa passagem eu peguei em Marcos. Cadê? Marcos 10. Cadê? Deixa eu só dizer direitinho para vocês. Marcos 10, do 13 ao 16. Tem outras. Essa passagem também está em outros livros, mas só que o que eu mais assim me destacou foi em Marcos. Marcos 10, do 13 ao 16, né? E assim, quando a gente vai ler, que é bem, bem pequenininho, depois vocês podem até ler direitinho, né? Eu não vou parar aqui para não ficar aquilo cansativo, além de eu falar lendo também, né? Mas assim, quando a gente vai parar para ler essa passagem, a gente vê, eu me deparei com duas situações que me chamaram a atenção. Uma é que diz que Jesus se indignou quando os discípulos afastaram as crianças, né? Quando os discípulos estavam né, colocando as crianças para ir embora, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus se indignou. Então, uma pessoa para se indignar é quando realmente algo de errado está sendo feito, né? É quando é uma atitude errada, muito errada, que a gente fica indignada. Eu não acredito que eles estão fazendo isso, né? Com as crianças, né? Então, eu creio que esse foi o sentimento de Jesus. Como é que eles estão fazendo isso com meus pequeninos, né? Com minhas crianças? E outra situação que me chamou a atenção nesse versículo foi que Jesus tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e abençoou, né? Ou seja, Jesus dispôs tempo para as crianças, né? Investiu tempo para elas. Ele poderia muito bem, ai meu Deus do céu, estou tão apressado, porque Jesus era cheio de gente perto dele, era tanta gente para curar, tanta gente para conversar, mas ele, naquele momento, ele dispôs tempo para as crianças, né? Então, se Jesus dispôs tempo, por que não a gente dispor também tempo para investir na vida delas, né? E aí, eu escolhi dessa passagem, eu escolhi para a gente pensar um pouco em que tipo de pessoa nós estamos sendo com as crianças, né? Porque quando a gente vê o cenário, esse cenário do vídeo, quando a gente vê dois tipos de pessoas. A gente vê as pessoas que agem como os discípulos e afastam as crianças,
e a gente vê as pessoas que trazem as crianças para Jesus. E aí a gente pode pensar, que tipo de pessoas estão os discípulos, ou eu sou como aquelas pessoas que traziam as crianças para Jesus, né? E aí a gente vai pensar, por que aquelas pessoas estavam trazendo Jesus, ou as crianças para Jesus, né? Não sei o motivo, mas elas entendiam que as crianças precisavam também de Jesus, que não só eram os adultos, nem os mais velhos, né? Elas entendiam que, de alguma maneira, Jesus, as crianças precisavam do contato com Jesus, as crianças precisavam de um relacionamento com Jesus, né? De um relacionamento que outra pessoa não poderia dar, a não ser Jesus. Então, aquelas pessoas que estavam lá, não sei se era mãe, se era pai, se era tio, se era o vizinho, não sei, mas elas entenderam isso, a importância de levar as crianças a Jesus. E assim, a gente, hoje em dia, nós temos a opção, né, de ser como essas pessoas, aquelas que levam Jesus até as crianças. Ah, Bruna, mas eu não tenho filhos. Mas você tem um sobrinho, você tem um vizinho, né? Você tem o filho do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Não sei, você tem os seus alunos da escola, não sei. Gente, sempre tem uma criança na vida da gente. Se a gente for olhar para a nossa família, sempre vai ter uma criança, né? E assim, e muitas dessas crianças que a gente vê ao nosso redor, meus vizinhos mesmo aqui, a gente vê crianças que não têm nenhum contato com a palavra de Deus. Nem na igreja católica, gente, nem aquele contato assim do catecismo, nada, nada, sabe o que é nada? Nenhum contato com Deus elas não têm, né? Então, quem é o contato? A gente. Nós somos o contato. Se a gente conhece essas crianças, né, de fato, Deus conta com a gente para falar dele para elas, né? Então, assim, quando eu olho para uma criança, eu digo assim, Jesus, se a gente conhece essa criança, de alguma maneira, Deus vai nos dar a oportunidade de falar de Deus para ela, de convidar ela para a igreja, não sei, numa conversa. Às vezes a gente não vai ter a oportunidade de falar de fato de Jesus, mas a gente vai ter a oportunidade de falar de valores do reino para ela, né? Ela, digamos que ela venha conversar sobre algo que aconteceu na escola, então ali você entra com a oportunidade de falar de Jesus para essa criança, né? De falar dos valores de Deus para essa criança, né? Então a gente pode sim ser aquela pessoa que vai levar Jesus para essas crianças, né? De alguma maneira, né? Então que assim, o desafio hoje da gente é começar a pensar qual a criança que eu tenho na minha vida que eu posso aproximá-la de Jesus, né? Comece a pensar aí, você, quem é a criança? Eita, meu Deus, eu tenho quem? Todo mundo tem alguém, né? Alguma criança que pode trazer para a casa do Senhor, como a gente também foi trazido, né? Levado, né? Através de outras pessoas, né? Então, a Ô, gente pode ser essa... Bruninha, Oi, pode dizer. Bruninha, só uma coisa, com relação a esses valores, né, que tu tava falando, né, muito importante eu achei isso no sentido assim, porque às vezes a gente não sabe contar uma história bíblica, a gente não tem esse manejo, né, de sentar, de trazer figurinha, imagem, de contar, mas só o fato, dessa criança dizer que brigou com outra e você ensinar sobre o perdão, sobre o pedido de desculpa, isso aí já é os valores do céu ensinando a essa criança. Isso, verdade, Bia, com certeza, né? E aí a gente conversou um pouquinho, né, sobre isso, né, sobre se a gente é a multidão que levou as crianças até Jesus, mas a gente também pode ser os discípulos. E por que os discípulos afastaram aquelas crianças de Jesus? Talvez porque eles disseram, meu Deus, lá vem os intrusos atrapalhar o tempo de Jesus. Ah, meu Deus, criança só faz aperrear, lá vem aquele barulho de criança, tirar o tempo do mestre, o mestre está aqui, já tem uma vida tão agitada, é uma multidão para atender, gente para curar, e ainda vem um bando de pequenos, de meninos, atrapalhar o mestre, né? Talvez eles tenham pensado nisso. De alguma forma, eles achavam errado o aproximar as crianças de Jesus, né? Talvez eles tinham preconceito, não sei, mas o fato é que eles viam as crianças da maneira errada. Eles viam as crianças de forma errada e que Jesus se indignou, né? Que Jesus não achou correta aquela forma.
Então, baseado nisso, como a gente tem agido com as crianças? Será que a gente também tem agido como os discípulos? Aí eu posso pensar, oxe, Bruna, mas como é que eu vou impedir as crianças de ir para Jesus? Eu vou, Bruna, mas eu não faço isso, eu não, quando chega uma criança na igreja, eu não digo, vá-se embora, não, vá para lá. Não, a gente pode dizer isso, né? Eu estou livre disso. Mas não, assim, eu estava pensando como a gente pode afastar uma criança de Jesus, né? E aí eu comecei a pensar, e também estou lendo um livro muito legal, viu, meninos, que eu posso até mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar para vocês, muito bom, ó, Pescadores de Crianças, certo? Esse livro aqui, muito bom, de Spurgeon, e esse livro é o top das galáxias. O autor fala muito perfeitamente sobre isso, sobre o afastar as crianças de Jesus. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar mandando a foto do livro, caso vocês se interessem de ler. Manda mesmo. Certo? Ô, Bruna, é sobre isso também. Eu vi uma pregação que o expositor foi muito sábio quando falou, porque estava um pai e uma criança chorando, uma criança pequena de colo, tudinho, assim, ele, não precisa se afastar, não. Vocês estão aqui para ouvir a mensagem, tudinho, acalme a criança, a gente entende aqui, todo mundo já teve filhos. Quando outra pessoa poderia dizer, não, vá, se retire mesmo. Então, até o cuidado da criança podia ser um bebê, é um bebê. Mas os pais estavam lá. E se você não tem essa atenção com a criança, o pai diz, não vou pro culto hoje não, porque ele vai chorar e vai atrapalhar. E começa sendo até uma brecha para mais na frente não voltar mais para a igreja, eu não sentir bem acolhido, né? Então é muito tênue e muito sábio quando você falou sobre isso, né? Às vezes a gente não é o discípulo que, não faz por maldade, não, mas não vamos atrapalhar tudo. Mas talvez esse não atrapalhar é o suficiente para afastar alguém de ouvir a palavra, né, do evangelho, né? É verdade, Caleb, é verdade. Peraí, fica... Oi, mãe. Estou me vendo. Peraí, é minha mãe. Oi, mãe, diga. Eu vou ter que pôr roupa aqui, Bruna. Tem uma toalha diferente. Tem, pra lá. É mãe, a gente, me perdoe. Voltando. Sim, gente, então, vamos lá. Aí é como eu estava falando, né, da gente agir como os discípulos, né? Então, esse exemplo de Caleb foi muito importante, porque quando a gente não trata o filho de um irmão bem, né? Quando a gente distrata uma criança, quando a gente não tem paciência com aquela criança que está ali chorando, se a gente tratar mal aquela criança, a gente vai estar afastando a criança e afastando os pais também da igreja, né? É muito importante a gente ter o cuidado, né, com a família daquela criança, né? Então, assim, eu estava pensando como a gente pode afastar, né? E uma das coisas que a gente às vezes assim, é até involuntário, né, que a gente age. Por exemplo, eu digo isso pelas experiências que eu já tive nas outras igrejas e tudo mais, mas quantos de nós, né, acha uma criança barulhenta, que só vai para a igreja para fazer zoada, ai, meu Deus do céu, chegou esses meninos, pronto, é barulho de criança no culto, e acha a criança que acha que a criança só vai para atrapalhar, para fazer zoada, para tirar a concentração dos irmãos durante a palavra, no louvor e tudo mais. Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente afasta as crianças, né? Porque a gente afasta por quê? Porque a gente vê aquela criança como uma pessoa que não tem nenhuma importância no reino de Deus. A gente não vê a criança como se ela fizesse parte do corpo de Cristo, né? A gente vê a criança como, ai meu Deus, como um aperreio, em outras palavras, né, gente? A gente não vê ela como todo. Quando Jesus vê as crianças como parte do corpo de Cristo, né? Jesus vê a criança dessa maneira. Jesus não vê ela como um atrapalho, né? Então, outra forma que a gente muitas vezes vê, em muitas igrejas, até nas minhas experiências das outras igrejas, é que as pessoas acabam vendo o ministério infantil como uma salinha que vai colocar as crianças apenas para brincar, jogar lá, passar tempo, que é para o pai e a mãe ter como prestar atenção no culto. Em outras palavras, é se livrar das crianças. Então, vira depósito. A sala vira depósito de criança.
que não tem função nenhuma lá dentro. É só meio que para tirar do pai, para não aperrear, né? Isso, verdade, justamente. Aí passa a ver a professora que está ali ministrando a palavra, passa a ver a professora como uma babá, como tudo, menos como uma pessoa que está ali para alcançar o coração do seu filho, como uma pessoa para levar a palavra de Deus. Não, é mais um passatempo ali. Então, quando a igreja, quando as pessoas pensam dessa forma, elas também estão afastando as crianças de Jesus, porque elas não vão dar nenhuma importância para aquilo que está sendo feito ali, né? Para aquilo que elas não vão dar importância. É tanto que se a gente for pesquisar nas igrejas, é assim, muitas igrejas que a gente pergunta, a grande dificuldade de conseguir voluntários para trabalhar com as crianças. Por quê? Por causa do pensamento errado. Né? É como se as pessoas pensassem que o ministério infantil é o menos importante. Mas não, cada ministério tem a sua importância no reino de Deus, no corpo de Cristo, cada um tem a sua função, né? E ali está todo mundo para alcançar todos, né? Não importa de bebê até 100 anos de idade, né? Tem que ser alcançado, né? Merece a salvação. Jesus morreu por todos, do bebê até o de 100 anos, né? Jesus morreu por todos. Então, a gente também afasta as crianças quando a gente mesmo deixa de falar de Jesus para alguém, para alguma criança da nossa família, do nosso vizinho, né? Quando a gente deixa de ensinar, a gente também está afastando a criança, né? A gente não pode ser omisso, não pode fingir que a gente não tem uma criança na nossa casa, na nossa família. Enfim, nós somos o canal que Deus quer para alcançar aquela criança, mesmo que os pais dela não tenham, né, Jesus, mas a gente é o canal, né, de bênção na vida dessa criança. Aí eu separei, gente, uma frase assim muito importante, foi de Spurgeon. Vê que frase, viu, gente? Ele botou assim, desse escritor, viu, gente, desse livro. Ele botou assim, instrua uma criança e ela poderá ter 50 anos de serviço santo à sua frente. Então, o que é que ele estava querendo dizer? Gente, instrua a criança. Se você instruir, ela vai ser o hoje, o amanhã, o depois de amanhã, até Jesus voltar, ou até ela se encontrar com Jesus. Ela vai servir a vida dela no reino de Deus. Se ela encontrar com Jesus, né, na sua caminhada com Deus, ela vai investir tempo com Deus. Então, assim, a gente vê hoje em dia como é importante a gente pensar na criança, porque, gente, se a gente for ver, a mídia hoje tem bombardeado as crianças com tantas coisas erradas, pedofilia, ideologia de gênero, os meninos hoje em dia viciados em internet, viciado em jogo de violência, criança que se suicida, né? Criança que faz aquelas... Gente, o diabo não está brincando de ser diabo, como diz, né? E por que a gente vai negligenciar? Né? Por que a gente vai fechar os olhos e dizer, os pais é que têm a responsabilidade? Não, os pais têm também, mas tem pais que não têm esse entendimento, então que a gente possa ter esse entendimento por eles e alcançar essas crianças de alguma forma, né? E para fechar, gente, minha fala, que eu falo demais, mas, assim, um dos pastores que eu tenho agora seguido, viu, gente? Não que eu tenho Instagram, mas que eu tenho olhado no YouTube e tudo mais. Eu não tenho Instagram, não. Mas, assim, pastor Hernandes Dias Lopes, né? E, minha gente, o cara é top falando de crianças, né? E, assim, eu tô apaixonada pelas pregações dele, né? Aí ele falou uma frase tão importante sobre a igreja. Aí eu vou ler para vocês e vou comentar, viu o que ele falou. Ele disse assim: uma igreja que entende a palavra de Deus, ela vai priorizar as crianças. As igrejas que crescem são igrejas que valorizam as crianças. Então, ele disse isso, gente. Ele disse, olha, você quer ver uma igreja saudável? Uma igreja que cresça? Uma igreja forte? É uma igreja que investe na vida das crianças, que passa tempo com as crianças. Ele disse que disponibiliza os melhores materiais para as crianças,
que organiza a melhor sala para as crianças, que investe na vida dos voluntários para eles se formarem, se capacitarem, para aprender mais. Essa igreja é uma igreja forte, quando ela investe na vida das crianças, né? Porque investindo na vida das crianças, as crianças alcançam os pais. Porque, olhe, quando a criança se converte, ela começa a ser um missionário dentro de casa, não é verdade? Começa a chamar o pai, a mãe, fala de Jesus até na escola, né, entre os amigos. Enfim, crianças é tudo, então por isso que Jesus disse que delas é o reino de Deus, né, o reino dos céus. Por isso que Jesus priorizou, passou tempo com elas lá. E assim, se a gente for ver no Novo Testamento, né, Jesus tem momento com as crianças. Jesus não só teve esse momento aqui com as crianças, nesse momento de colocá-las no braço, de abençoá-las, não. Mas Jesus se importou em curar a filha de Jairo, né, a filhinha dele de 12 anos. Jesus parou, né, foi lá na casa de Jairo. Então, se Jesus não se importasse com a criança, para que Jesus ia perder tempo lá se tinha tanta gente para atender? Para que Jesus ia lá na casa de Jairo, né? Mas não, ele disse, não, essa menina também faz parte do reino de Deus, essa menina também faz parte do corpo de Cristo, né? Então, Jesus foi lá. E se a gente for ver, né, várias passagens que Jesus passa tempo com as crianças, e também no Antigo Testamento, exemplo de crianças, né? Então, a Bíblia é repleta, né, de crianças, né, que foram instrumentos de Deus, né, no reino dele. Então, assim, eu falei demais. Agora eu vou dar um pouquinho, né, de tempo para Bianca, né, que ela vai, assim, falar só um pouco como é o Ministério Infantil, né, lá na igreja, a organização, para vocês entenderem um pouquinho mais. Liga teu microfone, Bia, eu vou desligar. Pronto, boa noite, gente. Como a Bruna já me apresentou, eu sou Bianca, né, e eu já estou no Ministério da Igreja desde 2015, então já tenho um tempinho andando, caminhando com as crianças, né, e assim, é um ministério que Deus nos chamou, né, como diz ainda de adolescente, e assim, Deus chama e cada vez Deus tem, como diz, aberto mais a mente, ampliando, né? Porque as crianças da minha adolescência não são as crianças de hoje, né? E cada dia a gente tem que, como disse, reciclar, né? No assunto em termo criança, né? E assim, trazendo o Ministério Infantil da Igreja, a gente tem que trazer um pouco de como era o antes e como é o depois agora, né? Nós tínhamos antes uma sala repleta de crianças mista de todas as idades. Então, era um meio que os pais viam a sala como depósito de criança, então era mesmo para se livrar, a gente via, a cara dos pais quando deixavam as crianças na sala, como se dissesse assim, graças a Deus hoje tem salinha para me livrar do meu filho, para não me atrapalhar no culto, né? E assim, Bruno entrou, não foi, minha gente? Bruno é do Ministério Infantil, não é isso, né, Bruno? Seja bem-vindo, Bruno. Então, Não está funcionando. que bom tê-lo conosco. E aí, gente, era assim, era difícil de alcançar as crianças numa sala mista, porque você não sabe qual a idade alcançar, né? Que se tinha menino de 3, de 4, então você trazer uma lição para uma sala mista é quase que impossível, né? Então a visão que se tinha era deixar as crianças lá riscando parede, riscando até o teto e bagunçando tudo, os brinquedos, tudo. Então cada domingo que a gente se via, olhava, era a bagunça da sala, né? Então os pais tinham essa visão da sala ser uma bagunça, um depósito de criança. E aí foi quando Deus começou a falar conosco, né? Que os pais têm um momento de adoração e que as crianças também precisavam ter um momento de adoração, de elas aprenderem também de Jesus. Como diz, para que as crianças se alimentem para a semana toda, como se estivesse comendo aquele cuscuz no domingo para a semana todinha. Então, numa sala em que as crianças só vão brincar...
Ô, Bia, Pode me falar, perdoe Bruninha. atrapalhar. Não é porque tu falou de alimento, aí eu me lembrei, porque eu me esqueci de dizer, gente, que esse livro aqui, Spurgeon, ele fala justamente isso que Bianca falou, que a gente deve alimentar as crianças, né? Ele fala sempre isso. Alimente as crianças, porque o mundo está aí alimentando toda hora, né? Então, a gente tem, o Isso, momento que a gente tiver com as crianças, alimente, né? Para que elas não sintam fome, né? Como diz. Vá, Bia, pode isso. dizer. Então, e aí a gente não estava alimentando as crianças, a gente só estava sacudindo elas na sala e brincando com elas só. E até assim, né? Que o brincar seja uma forma de trazer o alimento dos céus para ela, porque a gente pode falar através de uma brincadeira valores do reino. Então a gente não estava sabendo aproveitar o tempo que tinha com as crianças, né? E aí Deus abriu a nossa mente para a gente enxergar isso, né? De que a gente precisava organizar e alimentar as crianças assim como alimentava os adultos, né, para que a criança tivesse alimentada durante a semana todinha, que ela ia ouvir coisas e mais coisas na escola, na televisão, mas aí ela ia se lembrar daquilo que estudou no domingo com a tia, entendeu? E aí a gente começou, gente, a dividir, na verdade, começou a chamar voluntários, né, que aí é o difícil, é o desafiador, é o voluntário, né? É a pessoa entender de que está ali por amor, não para ser visto, porque não é visto. Você está lá na sala com a criança. É diferente do grupo de louvor, que está lá na frente, todo mundo está vendo. É diferente da dança, né, não? Que está todo mundo lá na frente, filmando, gravando, tudo. Mas o seu voluntário do Ministério Infantil é ser aquele voluntário dentro da sala, sem ninguém ver, mas Deus está vendo. Deus está nos vendo, sabe? Está vendo a nossa disponibilidade de servir o reino, sabe? E é gratificante quando você vê, sei lá, futuramente aquela criança que se tornou um adolescente, que se tornou um adulto e que você ensinou. Nossa, minha gente, não tem preço não, sabe? Pode ser um dos 50 que você ensinou, mas um você vê que cresceu e que guardou aquilo, não tem preço, Ô, sabe? Bia, Então, pode falar. isso aí Pode que você falar, está Bruno. falando não é bem não, é muita verdade. Eu, na minha igreja, cuidei de muita criança quando eu fazia parte lá do Ministério da Minha Infantil de lá. E hoje em dia eu converso, com alguns eu tenho contato ainda, eu fico impressionado que eu fui tio daquele menino, que eu ensinei para aquele menino. Uhum, entendi. Pois é. E aí, gente, a gente começou assim um trabalho de tartaruguinha, de chamar os voluntários, e aí Deus foi acrescentando. E sempre assim, na nossa oração, Deus, que tu chame os voluntários por nós, pessoas comprometidas, pessoas que queiram mesmo trabalhar, sabe, para Jesus. E Deus foi acrescentando, minha gente, Deus foi acrescentando. Tanto que a gente pôde dividir o da manhã, então a gente começou a ter berçário, começou a ter sala de 4 a 5 anos, começou a ter sala de 6 a 8 anos, começou a ter embaixador, mensageira, né? E tudo isso é o Senhor que acrescenta. E aí a gente começou a melhorar mais o culto da noite. Então, hoje, né? Quando eu digo hoje, antes da pandemia, tá, gente? Que a gente vai falar do termo pandemia. Como está hoje o Ministério Infantil depois da pandemia. Mas assim, hoje, o passado, né? Então a gente tinha o AEBD de manhã funcionando essas salas divididas, berçário, 4 a 5, 6 a 8, mensageiro e embaixador. E a gente tinha também à tarde, né? Mas à tarde, pela quantidade de crianças, não necessariamente precisava de todas essas salas, mas a gente tinha o berçário e tinha outra sala ao lado, e também tinha à noite, né? E assim, é o Senhor que faz isso, né? Claro que a gente tem as nossas dificuldades de voluntário, né? E sempre tem aquele professor que falta, tem aquele voluntário que falta, que não avisa, e aí a gente tem que se vira nos 30, por isso que a gente tem que estar sempre preparado com a lição na cabeça, né, Bruninha? Porque aí o professor que esqueceu de avisar, ou contratempos acontecem, o que não pode é a criança deixar de ser alimentada, porque alguém faltou, porque alguém não avisou. A criança nunca pode ser prejudicada por isso, entendeu? Nem que a gente junte outra sala, mas a criança tem que sair de lá com algo de Deus incutido na cabeça,
de alguma forma ela tem que sair incutido na cabeça, né? E aí, assim, a gente tem procurado fazer isso, né? Tem procurado, através isso antes da pandemia, tá, gente? Me entendam. Mas, assim, procurado fazer com que os pais entendam de que elas estão aprendendo. E como é que a gente tem feito isso? A atividade que elas têm feito em sala, a gente, de alguma forma, tem colocado mensagem, alguma coisa, para que o versículo, para que o pai entenda de que ela saiu de lá com algo de Deus também. Que ele é alimentado no templo e que ela também foi alimentada em sala de aula. É um desafio, mas é uma missão que Deus nos deu, né? E a gente não pode ser negligentes a isso. Pronto, gente. Eu acho que eu falei. Hoje, na pandemia, não foi, Caleb? Foi, mas eu tenho um monte de perguntas também. Mas tá, aí pronto. tô cheio de perguntas aqui, não sei os meninos. Então, tá bem. Mas fale, hoje, como é que tá hoje? Falei demais. Tu vai falar ou eu falo, Bruninha? Não, deixa a Caleb fazer as perguntas, porque possa ser que nas perguntas não, mas você pode me adiantar. Hoje, como é que tá o Ministério Infantil? Pronto, hoje na pandemia. Então, o que é que acontece? A gente tem hoje um grupo de voluntários que, por conta da pandemia, estão um pouco descansados. Não são poucos, mas digamos que 80% estão descansados. Sabe, a gente procura, sempre quando tem atividades que a gente faz na igreja, a gente avisa no grupo que tem, assim, interesse, fale com a gente e tal e tudo mais. Mas meio que a pandemia, assim, meio que veio para, de fato, atrapalhar e descansar a pessoa, sabe? Entendeu? Mas, assim, a gente não tem se desmotivado por causa disso. A gente sabe que voltar novamente ao trabalho de formiguinha. Mas, assim, hoje em dia nós temos uma equipe, os 20% forte, né, que a gente pode contar para toda a obra. Então, o que é que a gente tem procurado fazer? A gente tem gravado vídeos, né, que nos cultos de manhã, no domingo pela manhã, tinha um momento, antes da pandemia, tinha um momento de chamar as crianças, então o pastor Jorge continua dando esse momento de chamar as crianças, mas como as crianças não estão indo no templo, as crianças estão em casa. Então, a gente não tem deixado de alimentá-las, a gente tem disponibilizado vídeos, né, trazendo o tema. A gente, inclusive, está estudando o tema, imitando o nosso amigo Jesus. Né? Então, cada domingo de manhã, o pastor Jorge dá um momento no culto, em que tem um momento de louvor com Carlinhos e Demétrios, e tem também um momento da palavra, que a gente grava um vídeo pequenininho, curto, 3 minutinhos, mas que, de alguma forma, essa criança que está em casa assistindo, ela possa guardar. Então, eu tenho que imitar o amigo Jesus no perdão, eu tenho que imitar meu amigo Jesus em tal forma. E aí a gente está se programando para a próxima live, a nossa terceira live do Ministério Infantil. A gente já fez 2 lives ano passado, e a gente está se programando para a terceira live, se Deus quiser, agora em junho. E aí é um momento, uma tarde só com as crianças em casa. Né? E a gente aproveita o templo, e aí faz aquela bagunça santa dos professores, dos voluntários, né, no templo, para trazer alegria para as crianças, uma peça que traga uma mensagem, é música, é brincadeira, é teatro, é tudo, minha gente, para chamar a atenção das crianças que estão em casa e não podem ir. Né? E aí, sim, no ano passado a gente fez, em dezembro, a gente fez uma ação muito boa, que foi uma ação na comunidade, com as crianças da comunidade e as crianças da igreja, né, que a gente foi tipo levar o verdadeiro sentido do Natal, né, para as crianças da igreja e as crianças da comunidade, né? Então a gente dividiu a nossa equipe dos 20%. Oi? Ser criança, se juntou sim, com e do ser criança também, sim, da comunidade, do ser criança e da igreja. Né? Então, isso tudo na pandemia, né? Mas, assim, a gente tem pedido a Deus estratégias, né? E aí a gente dividiu as equipes para ficar uma equipe dos 20%, viu? A gente dividiu a equipe para uma equipe ir para a comunidade. E aí a gente contou com a ajuda do pessoal do esporte da igreja, os meninos do esporte, em que foram com a gente, porque eles estão sempre na comunidade, com as crianças da comunidade. Então, a gente ainda não tinha ido, então a gente pediu a ajuda deles.
E aí foi muito bom, eles foram com a gente para a comunidade, visitamos algumas casas de crianças em que eles já têm visitado, e aí a gente falou um pouco do sentido do Natal e entregou uma lembrança para que eles lembrassem do sentido do Natal. E a outra equipe ficou na igreja, entregando os kits. Foi um drive-thru, né, na igreja, em que as crianças passaram e tiraram foto. E assim, gente, foi muito divertido, né? E assim, é a estratégia do Ser Criança também, Lázaro e Lília, que foi bênção também, que eles entregaram também os kitzinhos, com tudo, com a atividade, com a lembrancinha do Natal, assim, foi muito bom, né? E assim, o nosso desejo é que Deus vai abrindo mais a nossa mente para a gente alcançar de alguma forma a criança, que o fato delas estarem em casa, isso não seja empecilho da mensagem de Deus chegar, né? Pronto, gente, acho que espero que tenha respondido. Respondeu assim, eu tô cheio de perguntas, inclusive umas polêmicas, mas eu não vou fazer as polêmicas tão assim não, a gente vai gradualmente, né? Gradualmente. Olha, mas ninguém assim, fez, eu vou fazer o Ruth Caleb pelo caso das lágrimas. Olha, antes de iniciar com as perguntas, assim, né? A gente está lidando com ministérios, tanto no discipulado, a gente está falando do corpo de Cristo, né? E nem todo órgão do corpo ele fica exposto. O coração, principalmente, né? O coração ele fica bem protegido, fica bem escondidinho. Mas sem um coração, não há oxigenação no sangue, no cérebro, então a gente não sobrevive sem o coração, né? Então, esse trabalho que vocês estão falando assim de bastidores é essencial para o corpo de Cristo. É ele que bombeia o oxigênio para a gente ter novas gerações de cristãos. São eles que motivam, né? Amém. E assim, eu me sinto muito, muito feliz mesmo em tê-las aqui falando disso. Lamento porque vai estar sendo gravado, né? E a gente vai reproduzir isso ao máximo que puder, tanto no YouTube, tanto nas mídias do WhatsApp, enfim. Porque isso é essencial. Às vezes a gente esquece que o Ministério Infantil é uma parte essencial, por mais que não tenha a visibilidade. E eu acredito que as pessoas que lá estão não estão buscando visibilidade. Estão buscando realmente a Cristo. E aí que é o bonito. Porque não tem para mostrar para ninguém. Você está mostrando para quem? Às vezes não há mostração, não há aquela exibição, não há fachada. E com a criança é muito assim, muito puro. Você é o que você demonstra, né? O carinho que você recebe, que você manda. Então, meninas, vocês estão realmente de parabéns. Na verdade, todos que compõem o Ministério Infantil, né? Aqueles que se comprometem por entenderem realmente a mensagem do Evangelho. E eu sou leigo no assunto, confesso. Eu sou tio de primeira viagem, realmente. Só 3 aninhos de tio e ainda não tenho a habilidade necessária. Minha primeira pergunta é, tenho esses livrinhos aqui, das historinhas bíblicas, tudinho. A minha sobrinha não tem muita paciência para ouvir historinhas, tudinho. Como é que eu posso compartilhar o Evangelho, a mensagem da Bíblia, assim, de uma forma prática que ela possa entender? Porque aí eu peguei assim e disse, caramba, eu vou falar da história de Daniel. Eita, mas Daniel é jogado no leão. Como é que ela vai entender que ele vai ser jogado na cova do leão? Isso ainda vai ser ruim para ela. Fica assim, às vezes, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu conto uma historinha assim? Enfim, onde começar ou como é que a gente faz com um leigo que nem eu? Tu fala ou eu falo? Ah, posso falar, eu né? Eu posso começar e tu pode terminar, sei lá o quê. Vê só, Caleb, veja. Para uma criança, até mesmo as crianças da igreja, do menor, eu falo pela idade da sua sobrinha, né, que tem 3 anos. Então, o certo não seria começar a ensinar ela essas histórias muito assim, de mártir, de que haja morte, que haja coisa. Mas quando a gente vai para o berçário, que é até a gente estuda até uns 3 anos, no berçário, de 0 a 3 anos, então a gente começa a abordar com eles o tema Deus me criou, Deus me fez, o Papai do Céu me ama, ele fez os animais, a criação. Então, todos esses temas, entre aspas, mais fáceis da criança nessa faixa etária dela de entender. Uma criança
para entender a história de Daniel, na Cova dos Leões, que foi perseguido, que foi não sei o quê. Isso já é uma criança assim, maiorzinha, uma criança, digamos, na faixa do seu junior, 7, 8, 9 anos. Então, a criança dessa idade, ela já tem maturidade de entender isso, que naquela época... Isso. Então, assim, Caleb, histórias mais assim, entre aspas, me entenda o linguajar, bobinhas para a idade dela, que é a idade da criação, que Deus criou o cachorrinho, que Deus fez os animais, a chuva, as plantinhas, são histórias que vai atingir a faixa etária dela até 3 anos. Aí quando vai lá para a fase dos seus... Até os milagres de Jesus pode se contar para ela, mas é uma história tão resumida que é, como diz, quase nem muita informação. Por exemplo, mesmo, da multiplicação dos peixinhos. Só um resumo que seria para a idade dela. Só dizer que os discípulos estavam tentando pescar amigos, peixinho. né? Os amigos de Jesus. Os amigos, não é nem discípulo, que ela não vai entender. Os amigos de Jesus estavam tentando pescar o peixinho e não vinha. Aí Jesus veio, ajudou e a rede cheia de peixinho. Nossa, como Jesus é bom, ajudou os amigos. É poderoso. Ele é bom, ele cuida das pessoas. Então, assim, para a faixa etária dela é muito resumidinho. Entendeu? Aquelas histórias bem resumidas, se for milagres de Jesus, bem resumido, enxugada. E histórias bem mais fáceis para ela entender. Quer falar alguma coisa, Bruninha? Pronto. Aí, no caso, Caleb, quando ela tiver já os seus 4, 5 anos, aí a gente já pode dar mais detalhes, né? Elas já perguntam, que são curiosas, né? Começam a perguntar, e aí você já pode interagir mais, dar mais detalhe, explicar, por exemplo, que os amigos de Jesus eram também chamados de discípulos, aí já pode explicar nesse sentido. E também uma coisa boa que você pode fazer é assim, no momento que você estiver contando a história para ela, né, da criação, você pode contar através de desenho, desenhando com ela. Como é o nome dela, Caleb, que eu já me esqueci? O nome dela? Olivia, né? Ah, Olivia, olha, Olivia, o que é que tu gosta da natureza? Tu gosta do quê? Desenha aí que eu vou desenhar o meu. E vai interagindo. Poxa, Olivia, tu sabia que foi Papai do Céu, foi Deus que criou, porque ele viu que tudo era lindo. E aí daí tu já vai, ó, interagindo, contando. Tem artes na internet, né, que você pode fazer com a criança. Digamos que você vai contar para a criança que Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Então, na internet ensina a fazer sol, ensina a fazer lua, estrela. Assim, de forma bem, como é que eu posso dizer, criativa, você alcança aquele pequenininho, né, o bebezinho, né, o que ainda está aprendendo do começo, né, mas assim, é uma fase gostosa, e eles aprendem, de verdade eles aprendem, né, Bia? Até os bebês... Berçário, minha gente, berçário, é maravilhoso esse final, berçário, minha gente, é maravilhoso. E assim, eu acho que cada fase, né? Por exemplo, Caleb, se você for ensinar um menino de 4, no berçário você leva um bonequinho que não tem abraço, ele já vai questionar, tia, cadê o braço, tia? Porque às vezes a Bruna faz boneco que só tem o olho, mas não tem o braço. Ó, tia, e o braço? Hannah diz, tia, cadê o braço? Olha, eles são muito detalhistas, tem que ter tudo, o braço, a perna, tudo que você for criar, porque eles gostam de detalhes, não é, Bruninha? E assim, bem enxugado. Então, Olivia, às vezes a gente... Ela pergunta, cadê o nariz? Por que tá sem nariz? Pronto, e se eles perguntam, eles são muito, assim, observadores. E, assim, às vezes a gente pega uma revista, né, infantil, aí você abre a revista e você tem que fazer, você lê a história e você tem que fazer o resumo do resumo do resumo do resumo. Tá entendendo, Caleb? A história, às vezes, é 1,5 página e você tem que enxugar em 3 linhas. Para um bebê, para um menino até a faixa etária de Olivia, que é 3 anos, você tem que ir 3 linhas para contar a história todinha de Jesus. Né, Bruninha? Isso. Pronto, Caleb, falamos muito. Essa é respondida, pronto. Agora eu já estou mais tranquilo. Começar aqui com a criação. Acho que até a Arca de Noé ainda vai, né? Então, isso, os bichinhos da Arca de Noé. Ela gosta de bicho, então eu já sei por onde começar, pelo menos.
Eu vou deixar para o fazendo perguntas, mas antes eu queria que vocês falassem hoje. Como é que está dividido o Ministério Infantil? Então, eu sei que vocês já falaram do berçário, tem a embaixador e mensageira. Também está incluído no Ministério Infantil ou não? Então, aí vocês ficam à vontade para falar sobre a categoria de como é que está hoje. Pronto, deixa eu falar. Pronto, Caleb, está organizado manhã, tarde e noite. O que é que a gente tinha antigamente? Antigamente era separado. Era o turno da manhã, era o turno da manhã, o da tarde era o da tarde, o da noite era o da noite, e cada um que se virava. Então, a gente unificou, né? A gente trouxe, não, tudo é um ministério só. Então, vamos juntar os 3 horários, então, todo mundo junto e misturado para servir ao Senhor. Então, hoje em dia, nós trabalhamos todos os 3 horários juntos, mas cada qual no seu turno, né? Então, manhã tem a sala. Amanhã é o horário que funciona completo, né, Bia? Que é o berçário, 4 a 5 anos, 6 a 8, aí tem as mensageiras e os embaixadores. Só que, assim, as mensageiras e os embaixadores não está dentro do Ministério Infantil, por conta da idade, que já são meninos grandes, mas a gente trabalha junto. Não é infantil, mas a gente trabalha junto, porque já são os meninos de 9 até 17 anos, Bianca? Mais ou menos isso, né? 17 anos. 17 anos. Mas já estão adolescente. Isso, pré-adolescente. Mas a gente trabalha unido. Então, a gente sabe o que Ledinha, que é a líder das mensageiras, a gente sabe o que é que ela está trabalhando, ela sabe o que é que a gente está trabalhando. Se ela precisar de uma coisa, ela chega na gente, a gente chega nela. E nos embaixadores também. A gente trabalha coletivo, né? Embora cada um na sua função. Aí, à tarde, também funciona. Sim, Bruninho, uma coisa. Aí a gente unificou os 3 horários e colocou coordenadores em todos os horários. Então, na manhã tem coordenação, à tarde tem coordenação e à noite tem coordenação. Mas quando vai fazer a reunião, junta as coordenações para poder falar de cada horário. Né, Bruninha? Verdade, Bia, bem lembrado. Aí, a gente tem toda essa organização, né? E pronto, aí à noite também funciona, né? A gente está querendo voltar os juniores, né, Bianca? A pastora querendo voltar os juniores, e aí é algo que a gente vai conversar e sentar para a volta, quando voltarmos, né, em nome de Jesus, a funcionar as salas, né? Isso, Bia? Pronto, Caleb. Pelo menos isso. Muito bom, responderam minha pergunta. Eu vou antecipar, acho que uma pergunta de Edinho. Como é que a gente tem um interesse em entrar no Ministério Infantil? O que é que eu faço? O que é que eu procuro? Isso, e já pode emendar assim, vocês falando das coordenações, quem são hoje a liderança do Ministério Infantil? Então, nesse contexto da liderança, e como é que faz para, se alguém tiver interesse, está assistindo o vídeo, alguém quer entrar também no Ministério Infantil? Pronto. Veja só, hoje a liderança tá assim, tá Anderson, né? Não sei se você conhece Anderson, que é professor Anderson. Professor Anderson. A esposa dele, que a gente diz que é a secretária eficiente. Então tá, eles Dona dois... Roseli, né? A gente chama ela de Dona Roseli, que é a secretária mais que eficiente, mas o nome dela é Julie. E aí tem eu e Bia, pronto, somos nós 4 a liderança. Só que dessa liderança a gente selecionou também pessoas para ficar na coordenação. Aí a gente fica mantendo o contato com os coordenadores passam para a gente, e qualquer necessidade a gente fica intervindo, né? E com relação ao voluntariado, que é a parte mais importante, que é o que a gente anseia. Então, ó, gente, o voluntariado está sempre aberto, disponível o ano todo, né, Bia? É o ministério que mais quer voluntário, porque o que acontece? O trabalho do voluntário, ele vai... Bruna, mas eu vou contar a história, eu não sei contar a história, o que é que eu vou fazer, não sei o quê. Tem essa preocupação, meu Deus... Não, calma, o voluntário não só é para contar a história, não. Já tem as professoras específicas que trazem a palavra às crianças, mas o voluntário, ele pode o quê? Auxiliar uma criança, ajudar a fazer até o lápis de cor, para fazer as pontas, ele pode ajudar, levar a criança, não a mãe, ajudar a criança na atividade, ajudar a professora... Entregar o lanche, né? Para entregar o lanche, organizar.
e levar ao banheiro. Então, o voluntário ele vai trabalhar juntamente com a professora. Então, a professora que vai dizer ali na sala o que é que está precisando da ajuda dele, né? O que é que eu estou precisando? Ah, fulano, me ajude nisso, né? Então, assim, muita gente que pergunta fica com medo, achando que já vai dar aula. Não. Agora, claro, tem aqueles voluntários que, com a convivência, a gente passa a perceber que aquela pessoa tem uma facilidade de ensinar, tem uma facilidade de contar uma história, né, Bia? De fazer uma dinâmica. Então, se a gente percebe, a gente chama, senta, conversa e pergunta se aquela pessoa tem interesse de dar aula, tem interesse de estar junto, também trazendo a palavra, né, Bia? Mas é simples, é só chegar com a gente, falar com a gente, no WhatsApp da gente, Bruno, a gente está querendo ser voluntário, a gente pega o nome dessa pessoa, né? A gente conversa, explica como é, porque geralmente o voluntariado, ele trabalha um domingo sim, um domingo não. Então, um domingo você está na sala, o outro você cultua, né? E a gente procura sempre assim, fazer, olha, qual é o horário do culto que tu vem cultuar? Ah, tu vem de noite, então tu pode servir de manhã, e aí à noite tu vem para o culto. A gente sempre se preocupa com essa questão, se o voluntário está cultuando, se ele está se alimentando, porque a gente só pode dar do que tem. Então não adianta eu estar na sala dando e também não estou me alimentando. Então, a gente primeiro precisa se alimentar para levar a palavra às crianças, né? Então a gente se preocupa nesse sentido de estar cuidando também do voluntariado. E aí, resultado. Está aberto, viu, Edinho? Está aberto, as inscrições já abriram desde o ano passado. Pois é, olha, não temos crianças agora na igreja, mas nós temos a live que está vindo por aí e outros projetos que Deus vai nos abençoar e a gente conta com voluntário, não tem estresse, né, Bruninha? Isso aí. Outra coisa que eu esqueci é que, assim, a gente também procura, por exemplo, fazer formações no Ministério Infantil. A gente esqueceu desse detalhe. Então, o que é que a gente faz? Quando a gente vê que tem um bom número de voluntários chegando agora, então a gente junta a equipe e dá uma formação, ensina para eles como ser um voluntário, como você servir melhor, porque as crianças é importante no reino de Deus. A gente ensina a como contar uma história, né, Bia? Contação de história, como preparar um material. A gente forma também as pessoas que estão trabalhando, né? E assim, quando tem alguma igreja que precisa da nossa ajuda, a gente também dá. Se alguma igreja, a gente precisa de uma formação, a gente se junta, a equipe, e dá formação nas outras igrejas também, que às vezes pedem. Muito bom mesmo. Vai falar ainda? Pode Tem falar. uma até para a gente dar, né, Bruninha? Semana que vem. Olha Tem uma aí. igreja, que é a igreja lá de Caetés, que o pastor Fernando assumiu também. Então, a gente tem que começar um trabalho de lá, de formiguinha, com o Ministério Infantil de lá, né? E a gente vai estar, em nome de Jesus, levantando lá os voluntários também lá em Caetés. Se Deus quiser. E Deus está usando realmente vocês. Os Amém. meninos, eu vou deixar um minutinho para saber se os meninos vão ter alguma dúvida, porque eu ainda tenho dúvida. Edinho tem alguma dúvida? Danley, Matheus, tem alguma dúvida que queira fazer para as meninas? Não. Tô Beleza. aqui ouvindo mesmo. Matheus tem alguma? Pronto. Quem dá mais? Não, mas eu ainda tenho. Matheus? Agora não. Até agora não. Pronto. Nem tudo são flores. Nem tudo são rosas, nem tudo são sonhos, tudinho, nem tudo isso é bênção. Verdade. Algum problema, alguma dificuldade superada ao longo desses anos que vocês gostariam de falar, de testemunhar assim, dizer assim, a gente passou por isso, a gente resolveu assim, assado o Ministério Infantil, se juntou, fez isso, aquilo, outro. Dificuldade, tem. Não tem, Bia? Cadê Bia? Tem. Sempre tem, né, Caleb? Sempre tem, né? Eu acho que, assim, que a maior dificuldade, né, vencida, eu digo assim, que eu tive, por exemplo, vou contar uma experiência minha contei, no Ministério Infantil. Nós tínhamos uma voluntária, que ela se voluntariou como professora. Então, ela começou a nos dar trabalho no sentido de que não preparava as aulas.
Então, chegava em sala de aula, não sabia direito o que fazer com os meninos. E assim, e eu sempre dizendo, Deus, como eu resolver isso de forma que ela não se magoe, que não entristeça, e tipo, que não acha que eu seja dona da verdade, mas a gente via que as aulas dela era desinteressante para as crianças, a gente que é adulto não tinha paciência de ouvir a aula dela. Então, meu Deus, como falar com essa pessoa? E aí eu comecei a orar, comecei a pedir orientação a Deus. Deus conversa com ela. E sempre assim, não tem quando o Gideão fazia prova, fez prova de Deus, então eu fiz prova de Deus. Se era para chamar a atenção, se era para chegar, e Deus sempre me dizendo que não. E eu na minha, tá certo, Deus. Então vamos aguardar o trabalhar do Senhor, o agir do Senhor, questão de fé mesmo. Mas eu sempre entregando a Deus essa questão das crianças não estarem aprendendo nada, da pessoa ser descompromissada, assim, não ter compromisso, de às vezes faltar, de não avisar, enfim. E um belo dia, essa pessoa mesmo chegou dizendo que não dava mais para ela, tá entendendo? Que sentia que não tinha mais aquilo. Enfim, olha, foi algo, como diz, que trouxe paz, sabe? Eu agradeci a ela pelo tempo que ela ficou. Mas, assim, foi algo que foi de Deus. E, assim, depois é que eu vim entender de que essa pessoa era muito, extremamente complicada. Que se eu falasse alguma coisa para ela, ia sobrar para mim, ia dar problema para mim. Então, a melhor coisa foi orar e entregar nas mãos de Deus, sabe? E Deus colocou outra pessoa, assim que ela pediu para sair, Deus levantou outra pessoa para o lugar dela. E hoje não, né, minha gente? A pandemia está aí. Mas, assim, antes da pandemia, quando essa professora estava em sala de aula, meu Deus, os meninos gostavam demais, porque eles aprendiam de forma brincando, e aquilo divertido, você via. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios, é você ter um professor que não tem interesse em não poder fazer nada, e entregar nas mãos de Deus, e orar, e confiar que Deus está cuidando de tudo. Bia, eu tenho um que eu lembrei. Rapidinho, vi, Caleb. Outro desafio da gente foi uma liderança para nos ajudar na coordenação à noite, né? Isso. Porque à noite faltava líderes, a gente ficava, Jesus, eu não tenho como dar conta do da manhã, do da tarde, da noite, Senhor. Era eu e Bianca, não era, Bia? Então, Isso. foi a vitória do céu. Deus mandou Julie e Anderson, que são professores, né, na vida secular, e eles chegaram para somar. Então, assim, mais uma vitória de Deus. Amém. Deus. Eu gostei muito da forma que foi solucionada, e isso que deve ser levado, né? É como você levou e contornou o problema. Não o problema em si, mas a forma de resolução serve de aprendizado para a gente colocar no dia a dia. Para finalizar, sonhos, perspectivas do Ministério Infantil e pedidos de oração. O que é que vocês têm para nos dizer? Bruninha. Sonhos, né, filha? Sonhos. A gente tem muitos sonhos, né? Mas, assim, vamos dizer os mais importantes, né? Então, assim, um dos sonhos do Ministério Infantil é ver os pais das crianças mais envolvidos, né, com o Ministério Infantil. Nosso sonho é que os pais, eles também dê lá o nome como voluntário, porque a maioria dos voluntários são pessoas que não têm filhos, né? Posso dizer, 80% ali não tem filhos, mas o nosso sonho é que os próprios pais digam assim, eu vou me voluntariar, meu filho está na sala, está aprendendo, eu também vou me dispor. E é um dos sonhos da gente. Outro sonho que a gente tem é alcançar a comunidade, né? Estar mais fora das salas e alcançar a comunidade de trás, que tem muitas crianças ali. Então, é o nosso sonho também, alcançar as crianças. Outro sonho que a gente tem, é muito sonho, né, Bia? Quando voltar, ter cultos infantis, ter congresso, né, infantil, por que não acampamento de crianças, né, Bia? Glória a Deus, né? Então, a gente tem que sonhar alto, né? Não é baixinho, não, né? E, assim, o nosso sonho também é mais voluntários ainda, né? Mais voluntários, porque se mais pessoas chegarem, a gente consegue fazer mais, né, para o reino. E, ai, meu Deus, já outra pergunta. O pedido de oração, né, Caleb?
Pronto. Pedido de oração é justamente, né, para quando a gente voltar, que Deus, como é que eu posso dizer? Que Deus nos dê um novo direcionamento, né? Que Deus possa estar levantando outras pessoas para somar com a gente na volta, né, Bia? Porque o nosso temor é a volta, como vai ficar, questão de voluntário, mas que Deus possa E que os voluntários, assim, que meio que estão dormindo, né, com a pandemia, que possa ter aquele vigor de antes, né, aquele despertamento, porque todo mundo meio que descansou, né, e aí o nosso desejo é que Deus acorda, balance, para que quando a gente voltar, eles estejam firmes e fortes, e dizendo, estou aqui de volta, em nome de Jesus. Isso. Acho que é isso. Ok, tá certo. Então, assim, os pedidos de oração foram feitos, né? Assim, novamente eu agradeço a disponibilidade das duas, né? Representando o Ministério Infantil. Sei da dificuldade que é. Eu falei até dos problemas que vocês tiveram, justamente para a gente lembrar que nós somos feitos de pecadores, de pessoas normais, que têm problemas, que passam por conflitos, né? Mas o importante realmente é superar esses conflitos e seguir a obra, seguir a missão, né? Então, serve de aprendizado para quem está olhando. A gente às vezes foca muito no problema. Não, a gente tem problema isso, fulaninho aquilo, o ministério tá, A, B, C, D, tem isso, tem aquilo outro, não. Mas focar realmente na missão, e vocês falaram muito bem do compromisso de levar a palavra do Evangelho e não, principalmente não negligenciar as crianças, enxergar ali realmente o potencial que elas têm, de que elas são, porque todos nós já passamos da fase de criança, então por que minimizar uma criança, né? Então, novamente eu agradeço a disponibilidade. Peço a Deus, vou colocá-las também em oração, né? Apresentá-las a Deus. Se antes não fazia, agora fazer, passar esse compromisso. Porque é isso. O objetivo desse momento do projeto é realmente voltar às origens da igreja, voltar a entender que os ministérios, por mais que não sejam visíveis, mas estão lá e são peças fundamentais para o andamento da obra, né? O reino de Deus é composto dessa multiformidade, né? Então, eu não tenho tanta habilidade com crianças, mas vocês já me mostraram que é possível sim encontrar também no Ministério Infantil. Eu me sinto muito feliz e vou colocar meta realmente para parar tudo e dizer assim, não, agora eu estou no Ministério Infantil, se Deus assim permitir, tá certo? Uhul! Já gostei, viu, Caleb? É porque, assim, pronto, lidar com... Eu até falei, acho que com o pastor Lázaro, lidar com pessoas grandes é mais fácil. Ó, falar da Bíblia, ó, a história disso aconteceu. Com a minha dificuldade, como é que eu vou falar das palavras assim para uma criança? Aí agora eu disse, não, agora já é possível. Levar lanche, eu sei levar lanche. Não sei cortar, não sei desenhar, mas levar lanche eu sei. Então, teve outras coisas. Exatamente, a gente consegue servir, a gente fica muito na zona de conforto da gente. E Deus realmente nos mostra para que a igreja é muito mais daquilo. E com certeza, eu sei do trabalho, do empenho de cada uma. Eu via e ficava muito feliz quando tinha os momentos das crianças, principalmente do louvor, que elas eram chamadas lá, e o empenho, vamos lá, a empolgação. Eu sei que isso era de verdade, não era somente por estar ali. Essa entrega realmente é diária. É uma pena que nem todo mundo enxerga assim, mas como vocês mesmos falaram, né? Existe uma coisa além, né? Então a gente tenta entender e superar e assim vai. E a igreja não vai parar por conta de um ou outro que não entende a missão, né? Então vocês ouviram o chamado de Deus para vocês e disseram assim, eis-me aqui. E aí estão levando outros para serem discípulos também. Semana que vem a gente vai falar de outro ministério que também não tem tanta visibilidade, mas é de igual importância, que é o Ministério dos Guerreiros da Oração. Então, que bênção! Convidadas também, né? Amém. Então vai ser com a irmã Marili, que vai falar um pouquinho sobre o Ministério do Guerreiro da Oração, fazer perguntas também, que eu também estou cheio de perguntas do Ministério da Oração. A gente é da PIB, às vezes a gente não conhece realmente os ministérios, e é bom você tirar dúvida, falar cara a cara, que a gente, cara a cara virtualmente, mas fala cara a cara, né? Que isso é a nossa própria igreja. Então, muito obrigado, meninas, que Deus possa estar abençoando vocês. Edinho, você... A gente pode agradecer. Isso, eu quero agradecer. Eu agradeço. Veja, eu quero agradecer, fiquei muito feliz, é uma honra, né, estar falando do trabalho com as crianças, e fiquei mais honrada ainda, né, porque vocês, jovens, né, estão abrindo a visão
para conhecer o Ministério das Igrejas. Achei muito interessante essa estratégia do Galhos, né, de conhecer, eu fiquei, assim, fantástica. Vou participar com certeza semana que vem, né, vou reservar meu tempo, porque é muito bom conhecer, né, os outros ministérios. Então, eu só tenho que agradecer, foi um prazer estar com vocês. Amém. Pronto, minha gente, eu também quero agradecer, viu? Foi, assim, muito abençoador estar com vocês. Foi um desafio, né? Mas que, assim, chamado de última hora, mas assim, se vocês deixam a gente livre, assim, para se sentir como se fosse em casa, né? Então, a vergonha foi-se embora, né? A timidez, o nervosismo, né? Vocês nos deixaram muito... Já são 8h30. Pois é, assim, foi muito abençoador, né? E eu quero deixar para vocês uma coisa que eu sempre digo, né, ao ministério, aos voluntários, né? Que é assim, que a gente olhe para Jesus, né? Que a gente não olhe para o irmão, não olhe para a cara feia do irmão, né? Mas que a gente olhe para Jesus, porque quando a gente foca em Jesus, a gente vai e não para não, né? Então, que esse seja o nosso foco. Olhar para Jesus. Amém, amém. Então, agradecimentos mútuos, então, porque, assim, eu falei já isso por mim, meninos já estão até careca de saber que esse é o mês que eu estou mais animado, mais feliz, realmente, por conhecer a minha própria igreja, saber de cada detalhe, conversar. E esse momento aqui, com certeza, já está aberto para uma parte 2, porque realmente eu não tirei todas as minhas dúvidas, tem mais perguntas para tirar. Mas, claro, a gente não tem esse tempo e até entendo a disponibilidade de tempo de vocês. Bia aí tá com o Fernandinho virado aí, querendo brincar também, eu sei, né? Tem o esposo, enfim, tem as atribuições de Bruna também na casa. A mãe daqui a pouco vem aí de novo. Aí, Edinho, tu podia estar orando, agradecendo a Deus pelo Ministério Infantil e agradecendo por essa oportunidade. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, Pai. Abençoa essas meninas que estão no galho, aqui nos galhos, nos mostrando um pouco desse ministério que é muito importante, Senhor. Porque é a partir de nós adultos que conseguimos plantar a semente no coração dessas crianças para que venham florescer novos cristãos, pessoas dispostas a manter a tua palavra, Pai. Seja conosco nesse restinho de dia, nesse restinho de semana, que tudo ocorra conforme a tua vontade, Pai. Difícil falar. Obrigado, Pai. Te agradeço por tudo. Seja conosco. Abençoa, tira essa doença, Pai, esse Covid desse planeta, para que possamos voltar a ter mais contato com as crianças. Assim. Te agradeço por tudo, Pai. Amém. Amém, gente. Meninas, muito obrigado. Gente, obrigado pela participação. Obrigada também. Semana que vem, mesmo horário, 7 horas. Manda o link. É o mesmo link. É o mesmo link. Pode salvar. 7 horas, pontualmente, nas quintas-feiras, tá certo? Que Deus possa estar abençoando vocês. Vão em paz e não pequem mais. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau, gente. Tchau.